Bom, boa tarde a todos. Antes de tudo, eu peço desculpas, né, pelo problema tecnológico e a gente teve que passar aqui para a sala do Zoom, mas ainda bem que deu certo, mas o vídeo sobe depois para o canal. E como o vídeo vai seguir para o canal e que estamos dentro de um ambiente virtualmente fechado, eu pergunto a todos se todos estão de acordo que essa gravação suba para o canal, se todos estão de acordo em que imagem e som seja compartilhado publicamente, porque o vídeo vai ser compartilhado, vai ser aberto publicamente. Todo mundo de acordo? Alguém não gostaria de Sim. gravar? Ok, todos de acordo. Então, mais uma vez, boa tarde. Vamos dar início à nossa terceira discussão do projeto 360 graus, né? Visão sobre alimentos e alimentação, é um projeto da Vera Kiss com a Exalc Food, onde o objetivo é realmente colocar pontos de vista diferentes e como a gente comentou agora há pouco, né, Thaís, tem sido muito interessante, porque como a gente tem trazido pessoas que veem as coisas por um outro ângulo, mas são todas experts no ponto de vista delas, as discussões têm sido muito gostosas, né? A gente tem visto vários pontos de vista, mas de uma maneira bem rica e inteligente. Agradeço, então, aos convidados, mas eu vou passar a palavra para as convidados e a todos que estão aqui presentes, né? E passo a palavra para a Isabela. E eu não me apresentei, desculpa, Opa, gente. Sou diretora da Vera Kiss, fundação francesa que trabalha para a melhoria da qualidade do fluxo sobre das informações sobre alimentos e alimentação que circulam em vários meios. Desculpa não ter me apresentado. Agora vamos lá, Isabela, agora é de verdade, é para você. Oi, pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui hoje com a gente. Eu sou a Isabela e eu vou apresentar para vocês os palestrantes que a gente tem hoje. Estamos com o Weber Amaral e com o Mário Paiva. Bom, o Weber Amaral, ele é engenheiro florestal formado pela Exalc e hoje ele é professor na escola. Ele fez doutorado em biologia na Universidade de Harvard e ele tem vasta experiência em economia circular e bioeconomia, voltado para o uso sustentável dos recursos. Além disso, ele desenvolve projetos também na área de alimentos, com as perdas de alimentos e o uso dessas perdas para a transformação em coprodutos. E também em sistemas de agricultura sustentável. Sustentável não, regenerativa, perdão. Weber, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Está aqui com a gente também hoje o Mário Paiva. Ele é cientista de alimentos formado pela Exalc e hoje ele trabalha na Unilever. Ele é gerente de pesquisa e desenvolvimento. Ao longo da carreira dele, ele já trabalhou com diversas categorias de alimentos, mas hoje ele é responsável pelo portfólio aqui no Brasil dos projetos de salgado e temperos, incluindo os projetos de inovação. Muito obrigado, Mário, pela presença também. Thaís, passo a palavra para você, então. Obrigada, Isabela. Então, eu sou a professora Thaís Vieira, aqui da Exalc, coordeno o grupo Exalc Food, com quem a gente tem a parceria com a Vera Kiss, com a Fundação Vera Kiss, e a ideia, como a Juliana já falou, é justamente essa, a gente trazer pessoas que são especialistas em suas áreas, em assuntos relevantes no momento. Então, a gente tem eventos a cada 2 meses, sempre com temas que podem parecer um pouco delicado, mas quando a gente tem pessoas que entendem daquilo, que trabalham com ciência, ou que trabalham no mundo profissional, corporativo, conhecendo a realidade, não existem 2 lados opostos em que você pega alguém que não entende nada daquele assunto e vem falar das suas ideias. Então, a gente tem aqui o Mário, o professor Weber, que com certeza vão poder enriquecer muito a nossa conversa nesse tema que é tão atual, que é a dimensão socioambiental, e que não tenha sua relevância histórica, mas depois da pandemia a gente teve isso, todo mundo viu isso, o mundo inteiro viu,
essa dimensão socioambiental aflorando, né? Não tem como fechar os olhos para algo que está à nossa frente quando a gente anda nas ruas, quando a gente vê noticiário, não só no Brasil, como na França, como no mundo inteiro. Então, a ideia é que a gente consiga entender um pouquinho mais dessa complexa relação e como o mundo acadêmico vê e trabalha com esses aspectos socioambientais em suas propostas, e como o setor privado, que aqui está representado pelo Mário como um exemplo, também inclui essa agenda no seu dia a dia e no desenvolvimento de seus produtos, que é o caso do Mário. Então, eu acho que eu vou começar fazendo uma primeira pergunta e depois a gente vai fazer um rodízio aqui. Weber, eu começo com você. Para posicionar quem tá nos vendo e quem vai ver depois, pensando que todo mundo é leigo, na verdade, e muitos de nós somos, né, nessa questão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a dimensão do impacto socioambiental nos sistemas agroalimentares, considerando desde os aspectos primários de produção até a gente ter uma comida no nosso prato ou no nosso supermercado, chegando até a nossa casa. Está fechado seu microfone. Boa tarde, Thaís, Juliana, da Vera Kiss. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Mário, e todas que nos assistem, todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto. E mais, eu acho que você, Thaís, mencionou um fato que é muito importante, que é o nosso papel da academia em construir pontes com a sociedade, né? Já que nós somos parte muito importante desse processo de formação dos jovens profissionais, dos profissionais do futuro, mas além disso, né, o nosso papel, eu acho que até maior do que esse, é o nosso papel na educação no sentido mais amplo da palavra. E nada mais importante para a gente tratar de alimento, né? Não é só nós que estamos na escola, numa escola que tem um foco muito importante na área de alimento, mas todos nós que no dia a dia nos deparamos nas nossas mesas, seja do café da manhã, do almoço, do jantar, com alimentos que saem da propriedade rural, passam por algum tipo de intermediário ou por processamento e chegam no final do consumidor. Então, não era de se esperar ou não imaginar que você tem vários momentos nessa cadeia, então acho que é importante a gente trazer o conceito de cadeia de produção, a cadeia que nasce com o agricultor de diferentes escalas, e às vezes a gente tem uma visão que a gente tem várias agriculturas, né? Uma agricultura de pequena escala, uma agricultura de média, uma agricultura de grande escala. Não, nós temos sistemas de produção de alimentos que se dão em escalas espaciais diferentes, mas são os mesmos processos. Os processos de você trabalhar o solo, que é o seu ativo mais importante, de você usar aquele solo para produzir uma biomassa ou uma proteína ou um outro sistema integrado que vai fazer essas duas coisas, vai produzir um alimento de origem vegetal ou uma proteína, ou integrando isso tudo que a gente chama de sistemas integrados de produção, que é você conciliar dentro da mesmo local a produção de um alimento com biomassa que podia ser fibra, mais proteína, que são sistemas integrados. Então, se você olhar só nessa escala, a gente já está falando em vários indicadores, né, ou as dimensões ambientais que a produção de alimentos envolve e a dimensão das pessoas. Então, você traz esses indicadores que são importantes ambientais, de diversidade, por exemplo, de sistemas de produção, de uso de água, de uso de recursos, e a dimensão das pessoas. E ali as pessoas estão nas escalas, na pequena escala, na média e na grande escala. Então, eu acho que o que a gente viu nessa pandemia, né, infelizmente, foi que principalmente aqueles pequenos produtores, aquela dimensão social dos produtores, que tinham atrelados as suas produções a algum
modelo de oferta daquele alimento para uma outra cadeia, né? A cadeia dos supermercados, a cadeia de um pequeno restaurante. Então, a gente teve um impacto muito grande, ou uma ruptura muito grande nessa cadeia, especialmente do pequeno, que entregava os seus produtos para um supermercado local, ou para um próprio restaurante, ou para um varejão local. Então, a gente teve essa dimensão social muito afetada. Então, eu acho que a pandemia trouxe e mostrou para as pessoas a importância de a gente ter sistemas ou essa dimensão social mais valorizada e mais incorporada no nosso dia a dia, né? Porque a gente viu vários exemplos de agricultores descartando alimentos e perder alimento produzido é uma tristeza, né? Porque a gente está perdendo todo o trabalho, todo o insumo, toda a energia, toda a água. Então, a gente viu nessa pandemia isso. E, ao mesmo tempo, a gente viu também nessa pandemia uma outra dimensão, que é uma dimensão, eu diria, da busca de alimentos mais saudáveis, né? Associados a um bem-estar, associados a gente refletir o que é para nós o propósito, né? E o alimento nos remete a um propósito maior que está associado com qualidade de vida e, portanto, qualidade do alimento que a gente se apropria ou que a gente usa, né? Então, esses são alguns comentários sobre a importância de a gente conciliar a dimensão social nas suas diferentes escalas dentro de um contexto ambiental, que é o contexto dos sistemas de produção de alimentos, que não é simples, né? Hoje os agricultores estão sofrendo com esse frio, né? Então a gente tem uma outra questão climática que põe mais riscos ainda para esses produtores rurais e também para quem vai processar esses alimentos, né? Então a gente tem uma outra dimensão, que é a dimensão do risco e do grau de importância que eu diria que esses agricultores têm para a estabilização da segurança alimentar, tão importante para todos nós. Muito bom, fantástico, Weber. Juliana, fazer um rodízio de perguntas? Está fechado. Eu e o Zoom. Vamos lá. Sim, vamos para a pergunta. Mário, é para você essa pergunta. Como o setor privado pode, deve e está se comprometendo para influenciar os impactos socioambientais na área dos alimentos? Qual é a percepção dos consumidores sobre essas ações? Bom, gente, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder estar discutindo esse tema com vocês, que acho que para a Unilever é um tema super importante e a gente vai ter a oportunidade aqui de dividir um pouquinho das ações que a gente está feito. E para mim, pessoalmente, como Mário, é um tema que me agrada muito poder estar envolvido e eu poder ter contato com esse tipo de discussão e essas ações dentro do meu trabalho. Acho que, honestamente, a gente vai falar um pouquinho aqui da estratégia e das ações que a Unilever tem feito, mas ressignificou bastante para mim também o meu papel no trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Então, vamos lá. O que o setor privado pode ou está se comprometendo a fazer? Eu acho que aqui o primeiro passo é o setor privado tomar consciência do problema ou da questão, né? A gente de fato precisa mudar radicalmente a maneira como a gente produz alimentos se a gente quer alimentar 10 bilhões de pessoas no mundo, que estarão no mundo até 2050, né? E aqui, como complementando um pouco o que o Weber falou, né, do aspecto ambiental e social, né, é a gente alimentar esses 10 bilhões de pessoas de maneira justa, sustentável e nutritiva, né? Adiantando um pouco, talvez, do que a gente possa falar, mas a gente vem trabalhando a sustentabilidade há um bom tempo, né? Eu acho que esse olhar de conectar a questão da nutrição, do bem-estar, do fair trade, né, dentro do sistema alimentar, ele é algo que se coloca como uma solução nesse momento, dentro dessa crise que a gente tem do sistema alimentar. E aqui eu falo crise, né, porque assim, não só alimentar 10 bilhões de pessoas, mas a gente tem alguns paradoxos
que o modelo vigente trouxe. Né? E eu não estou falando que o modelo vigente não funcionou, né? Mas é que a gente se depara hoje com algumas questões que precisam ser pensadas. Por exemplo, a gente tem 2 bilhões de pessoas com sobrepeso, enquanto 1 bilhão de pessoas vai dormir com fome no planeta. Né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que os processos de produção e consumo de alimentos exaurem os recursos da terra e contribuem aí muitas vezes com a questão da mudança climática, como o Weber também comentou. Né? E finalmente, né, uma questão super importante, que é o desperdício, né? A gente tem aí dados estimados, acho que todo mundo, acho que é um dado bem já publicado, né, que é 1/3 de todo alimento produzido no mundo é desperdiçado, né? E aqui eu me arrisco a dizer que a gente sabe que desse 1/3 é uma média mundial, né? Então tem lugares onde a gente desperdiça mais, tem lugares que desperdiça menos, mas enfim, é desperdício de alimento que a gente tem que tratar. Né? Então, quando eu falo o que o setor privado tem que fazer, eu acho que é primeiro, como eu comentei, tomar consciência desse problema, que é um problema de ordem moral, inclusive. Né? A gente está falando de fome, a gente está falando de desperdício, de impacto ambiental. Uma vez tomada a consciência desse, né, de qual é a questão, é a gente entender que a gente é parte de um sistema alimentar, né, que é de verdade bastante complexo e multifuncional. Né? Ele engloba uma gama bem diversificada de atores, vamos dizer, né, que estão interconectados em atividades que buscam alimentar o mundo de alguma maneira. Né? É o famoso farm to fork, né, lá do cultivo até chegar na nossa mesa. E aí, então, como parte desse sistema, a gente promover a mudança. Né? E aí aqui a promoção da mudança tanto como Unilever aqui, né? Pensando ou como um setor privado, tomando o exemplo da Unilever, a gente criar ações internas e externas. Né? Internas, então a gente fomentando aí mudanças organizacionais, mudanças de processos, ferramentas e maneiras de trabalho, né, que se adequem a esse sistema ou que tragam soluções para aquelas questões que eu comentei. Né? E externamente, de novo, como a gente é um sistema interconectado, né, é a gente construir essas conexões e parcerias com os membros desse sistema para chegar numa solução. Né? Aqui acho que vamos dizer, o call to action, aqui, né, a chamada é que esse problema ele não vai se resolver, a Unilever não vai resolver sozinho o problema, a universidade não vai resolver sozinho o problema, a sociedade civil não vai resolver sozinho esse problema. Né? Acho que a gente precisa se unir para buscar as soluções. Né? E finalmente, né, como o sistema é um sistema complexo, a gente também entender que não existe solução fácil para uma questão complexa, né? Porque aqui, de novo, a gente está falando de questões como obesidade, desperdício e fome, acesso, preço, disponibilidade, estou falando de meio ambiente, né, desmatamento, gases do efeito estufa. Então, assim, são muitas questões, né, que a gente precisa tratar de naturezas muito distintas e pensando aí no mundo com toda a sua complexidade em termos de produção e consumo, comportamento e cultura. Né? Então, não existe aqui eu estou falando isso porque eu defendo aqui que não existe uma solução única. Né, one fits all. Não existe mais essa. Então a gente cria uma política de sustentabilidade que todo mundo segue, o problema está resolvido. Não é bem assim. Né? Então, assim, então, entender o problema, a gente é parte de um sistema, se conectar com esse sistema e buscar as soluções. Isso já está acontecendo e eu posso trazer um pouco mais para frente alguns exemplos bem concretos disso por parte da Unilever e das conexões que a gente tem feito. E, finalmente, sobre a sua pergunta sobre os consumidores. Né? Sim, existe uma demanda crescente dos consumidores que buscam uma maneira de reduzir a sua pegada de carbono e melhorar a sua saúde como um todo. Né? Aí a alimentação é um ponto do bem-estar. Né? Isso é um fato. Porém, a gente sabe aí que as crises alteram um pouco a dinâmica e a velocidade dessa tendência, mas a tendência existe. Né? Eu acho que o Covid trouxe um pouco dessa noção de que é muito necessário, né? E a gente também, por outro lado, a gente vive uma crise especificamente no Brasil, né, de acesso, de pobreza, e etc., que complica um pouco essa questão. Mas, enfim, a demanda, ela existe, mais ou menos dependendo do contexto, mas ela existe. Né? Por outro lado, existe a demanda do lado do consumidor, mas aqui a gente também tem que pensar
que nós, como consumidores, né, a gente também é parte desse sistema. Né? Então, a gente precisa entender qual é o nosso papel nesse processo. Né? E aqui eu estou me referindo aos nossos hábitos de consumo, né? E a quais mudanças de comportamento a gente precisa fazer para contribuir ou para ser também um ator dessa transformação. Né? Acho que, como Unilever, a gente também está atento a essas tendências ou a essas demandas, a gente traz algumas soluções, né? Mas também existe um lado do consumidor dele entender também qual é a mudança de comportamento que ele precisa fazer. E aqui só um exemplo bem prático é a questão do consumo de carne. Né, essa discussão que vem sendo feita cada vez mais sobre o consumo de carne e o impacto ambiental. Né, e aí uma solução, os plant-based como uma solução para isso. Mas, enfim, não é uma troca simples, né, não é uma troca direta. Existe aí todo um processo a ser feito de hábitos de consumo, né, trade-offs talvez, né, para a gente fazer uma virada aí dessa parte. E para eu terminar, uma mensagem que eu acredito bastante é que as nossas escolhas de consumo elas são cheias de significado e de poder, né? Então a gente como consumidor, aqui falando como consumidor, né, a gente sim tem o poder de fazer essa mudança, né? Se a gente coloca essa demanda, né, tanto a indústria quanto os outros players desses sistemas, eles vão ser de alguma maneira forçados a trazer solução, né? Se a solução não vem de um lado, ela tem que ser também solicitada, né, demandada do outro. Bárbara, obrigada. Obrigada, Mário. Isa, quer fazer outra pergunta? Vamos. A próxima pergunta, então, é para o Weber. Vamos lá. Quais seriam os indicadores ideais para comparar os diferentes sistemas? A palavra é com você, Weber. Obrigado. Eu acho que antes de a gente, já que a gente está nesse papel, nesse processo de traduzir um pouco essa linguagem técnica para todo mundo que ouve, né? Por mais que a gente tenha pessoas que são os nossos pares aqui ou próximos de nós do ponto de vista de formação acadêmica, é interessante a gente dar o contexto de métricas, né? De que a gente precisa medir alguma coisa para a gente entender e o que a gente pode usar para medir, né? Então, o indicador pode ser algo, né, que a gente use para medir alguma coisa, né? Ou a eficiência de um processo, efetividade, sustentabilidade, os ODS, né? Porque vocês todos sabem que a gente tem 17 grandes, eu diria, desejos planetários, né? Que a gente tem para os próximos 25 anos, que a gente chama de ODS, né? Que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí eu vou fazer minha ponte dos indicadores com esses ODS, né? Porque os ODS, eles são grandes desejos coletivos, né? E desejos que eu chamo compartilhados dentro de um sistema de governança coletiva que inclusive envolve essa questão que o Mário mencionou de mudança de mindset. Então, quando o próprio sistema planetário, e aí usando o exemplo, seja do Pacto Global ou de qualquer esfera multilateral dos sistemas das Nações Unidas, pensa, né, o sistema pensa coletivamente, multilateralmente, ou seja, compartilha as dores, né, planetárias em 17 grandes dores, né, a gente tem que ter um jeito de medir isso. E uma das formas de medir é a gente identificar indicadores, que são variáveis que vão nos correlacionar ou vão nos dar uma direção em relação àquilo que a gente tinha antes do que vai ser o nosso futuro. Então, um indicador é uma forma de eu medir, eu não gosto de dizer progresso, né, porque às vezes a palavra progresso não é a melhor definição, mas medir a trajetória, né? Então, o indicador e pode ser em várias escalas, ele pode ser quantitativo, ele pode ser qualitativo, que vai me dar uma ideia da minha trajetória
né? Essa trajetória que eu tinha a partir de um começo e depois após uma determinada ação. Então, ele vai medir isso. E os indicadores estão associados principalmente com o uso de alguns recursos ou não, ou a gente entender quanto que a gente está resolvendo alguns problemas. Então, se a gente quer olhar a questão de mudança climática, a gente teria que usar indicadores que refletissem essa mudança. Então, por exemplo, a gente quer medir um indicador se a gente está fazendo bem para a saúde do planeta do ponto de vista de clima, então a gente tem que usar um indicador associado especialmente com aqueles que medem os impactos das mudanças climáticas e, portanto, dos gases de efeito estufa. Então, a gente vai medir CO2, nós vamos medir outros gases que estão associados com a nossa trajetória de mudança, né? Já que aí, resgatando um pouco do que até o Mário falou, que é a teoria da mudança, né? Então, a gente tem um grande problema, que a gente precisa reduzir a temperatura do planeta em 1,5 graus, se você é conservador, a 2 graus, nos próximos 25 anos, e você precisa medir isso. Então, você precisa usar um indicador que é CO2, emissão de CO2. Eu quero saber se a gente está tratando bem dos recursos hídricos, então preciso ter um indicador associado com água, né? Então, você tem um ODS associado com água, tem um ODS associado com pobreza, então, se eu quero medir um indicador sobre o quão engajado, o quão, eu diria, o quão justo é o seu sistema de produção e quanto que ele afeta algum indicador de bem-estar, aí nós vamos olhar para o ODS de pobreza. Então, indicadores são instrumentos, ferramentas que a gente mede trajetórias de mudança. E nos sistemas de produção de alimentos, a gente pode usar vários deles. Então, para vocês, todos nós que estão ouvindo, olhar a figura maior do sistema planetário, né? Porque a gente não pode olhar os sistemas de produção de alimentos só aquele, e isso é um exercício que a gente tem que fazer, né? Nós como docentes, para mostrar para os alunos que aquele exercício que eles fazem no dia a dia isoladamente impacta, né? Ou tem uma ação importante, senão a gente não teria papel nessa transformação. Então, aquilo que a gente faz aqui em Piracicaba reflete numa outra escala, que vai refletir na outra escala, e assim por diante. Então, os indicadores nos ajudam a ter um pouco esse melhor entendimento desses processos. Então, a gente pode ter indicador de água. Então, quantos litros de água eu uso para produzir 1 quilo de proteína vegetal? Quantos litros de água eu uso para produzir 1 quilo de carne? Quantos litros de água eu uso para produzir 1 tonelada de algodão? Então, esse é um indicador de litros de água para produzir alguma coisa. Quantos CO2 equivalentes eu uso para produzir 1 tonelada de grãos? Então, esses são alguns dos indicadores, né? Tem uma pergunta aqui também, né? Avaliação do ciclo de vida. A avaliação do ciclo de vida é uma forma de eu medir isso a partir dos inputs de um sistema e em relação ao que o meu sistema vai me dar lá na frente, né? Então, é o ciclo de vida de um determinado produto. Eu posso ter o ciclo de vida de 1 tonelada de soja, eu fazer uma ACV, que é o chamado ACV da soja, o ACV de um produto industrializado, o ACV de 1 quilo de carne. E o ACV não é só matéria física de produção. Eu posso fazer um ACV de um celular, o ACV de uma televisão, né? Mas hoje, talvez assim, para quem trabalha com isso, com ACV, a gente está usando muito outros sistemas um pouco mais abertos, porque o ACV tem uma questão dos limites, os boundaries dos sistemas, né? Então, a gente hoje está preferindo muito, especialmente nos sistemas de agricultura regenerativa e dentro do conceito mais amplo de economia circular, a gente está usando uma das escolas da economia circular, que a gente chama do berço ao berço. Então, a gente faz análises from cradle to cradle, né, que a gente chama. E não do ciclo de vida, que a gente vê um ciclo fechado. Então, a gente olha o ciclo
especialmente dos ciclos biológicos com um sistema mais aberto. Então, a gente olha do berço e volta para o berço. Então, eu acho que é um sistema... eu ia ficar aqui a tarde inteira explicando um pouco isso, mas é uma forma de medir processos. Aí não é um indicador, são fluxos. Quando a gente faz análise de ciclo de vida, não é um indicador. A gente usa vários e a gente está medindo fluxos, né? Só para dar esse contexto. Enfim, tem bastante coisa para a gente conversar, mas espero que eu tenha dado o contexto para vocês da importância de a gente medir. Depois o indicador é secundário. A gente só consegue entender as coisas se a gente conseguir medir. E para medir a gente tem um indicador. Então vamos entender primeiro, fazer perguntas, depois a gente vê quais são os melhores indicadores. E não ir buscar um indicador se a gente não tiver pergunta. Então eu estou discutindo para vocês aqui que é melhor a gente entender o que nos passa, o que nos afeta, o que nós estamos sentindo de dor, para aí depois ver se o indicador vai fazer sentido para aquilo que a gente está querendo medir. Thaís, Excelente. posso fazer um comentáriozinho? Claro, claro. Que é muito interessante, né? Como você falou, e aqui agora na França todos os pensadores estão escrevendo, né? Estão me vendo. Estão escrevendo. E o Bruno Latour, que é sociólogo, que vocês devem conhecer, que ele fala muito sobre ciência, e ele falou, né? Onde estamos agora? E ele fala um pouco como você falou, né, Weber? Que agora o território não é mais um espaço físico. O território agora é um contexto muito maior que a gente tem que se dar conta disso e parar de se limitar com o espaço físico. Era só esse comentário, Thaís. Volto para vocês. Bárbaro, gente, eu ficaria horas aqui com vocês, viu, Weber? Que pena. Fazer um outro sobre economia circular. Muito bom, Weber. Outro dia eu ouvi no evento organizado pelo professor Markovitch essa frase que a gente está numa época de que quais perguntas conseguimos responder com os dados que temos, a gente tem que avançar para que dados precisamos para as perguntas que vão surgir, né? Para as perguntas futuras. E aí, é bem por aí. Com isso, eu vou para a minha pergunta para o Mário e vou encaixar uma pergunta que apareceu aqui também, Mário, se puder responder, mas eu faço a minha e daí já encaixa aqui. É o seguinte, você já falou um pouquinho que daria alguns exemplos, eu imagino que até possa ser nesse momento, que é como o setor privado, no caso a empresa em que você está, né, se quiser usar como exemplo, que é o que você conhece, tem se preparado, inserido, você já falou um pouquinho disso, mas para atender as demandas socioambientais atuais e futuras, pensando na Agenda 2030, e aí eu já vou inserir aqui a pergunta do Pedro Dias, que é sobre a relação do setor privado e academia, como as pesquisas sobre o tema em pauta saem, né, todo ano a gente vê, e se esse material publicado tem pesado nas decisões do setor privado. Tá. Eu acho que elas se conectam. Eu vou começar pela sua, e aí eu falo um pouquinho sobre essa questão da relação nossa com o setor privado, com a academia, tá bom? Então, aqui, eu acho que eu entro um pouquinho mais na estratégia exatamente da Unilever, né, o que a gente tem feito, como a gente olha essa questão da transformação do sistema alimentar, né? Então, como eu comentei lá no começo, então qual é o problema? Toda aquela etapa inicial que eu falei na primeira pergunta, né? A gente fez esse trabalho, né? Então, aí, tá, e o que a gente consegue fazer, o que a gente precisa fazer, o que a gente deve fazer, né? A gente acredita, né, que a nossa escala, as nossas marcas e também os nossos recursos intelectuais, né, as pessoas, podem fazer a diferença nesse trabalho de transição para um sistema alimentar mais justo, sustentável e nutritivo, né? Então, a gente quer fazer isso através do nosso portfólio, dos nossos produtos, né, trazer esse olhar para as nossas inovações, né, e para os produtos mais saudáveis, atendendo essas demandas de produtos comercializados com mais responsabilidade, vamos dizer, né? Aqui em termos práticos, né, olhando um pouco como que a Unilever aterrissa isso em ações, né? A gente, através da divisão, então, de alimentos e bebidas, a gente acredita que a gente pode fazer a transformação aí em algumas frentes, tá? Que a gente pode resumir de duas maneiras. 3 coisas que a gente quer fazer mais, 3 coisas que a gente quer fazer menos.
Das que a gente quer fazer mais, a gente vai focar em plant-based, em nutrição positiva, e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, e materiais sustentáveis, e 3 coisas que a gente quer fazer menos. Desperdício, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, os nutrientes que são foco aí de preocupação em saúde pública, como por exemplo sal e açúcar, né? E também uma terceira coisa que a gente quer fazer menos é plástico. Recentemente a Unilever lançou aí publicamente uma estratégia bem agressiva, bem desafiadora em termos de plástico. Eu não vou entrar aqui no detalhe dela, mas ela é pública, ela está disponível, né? Mas mostra aí o quanto a Unilever está preocupada com essa questão do plástico. Tá? Então, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe de uma coisa que a gente quer fazer mais, que é a nutrição positiva, e de uma coisa que a gente quer fazer menos, que é o desperdício, tá? Para colocar um pouco de um exemplo prático do que a gente está fazendo, não ficar aí num discurso, né? Devemos fazer, vamos fazer, queremos fazer, né? O que a gente de fato tá fazendo. Dentro delas, gente, existe uma série de objetivos ou KPIs definidos, né, que também já são públicos, estão disponíveis, né, como por exemplo, quando eu comentei, né, da política de plástico, que é reduzir pela metade o uso do plástico virgem, né, ou por exemplo, tornar o negócio de plant-based um business de 1 bilhão de euros até 2030, né, e até, por exemplo, dobrar o tamanho do portfólio que entrega porções significativas de nutrientes positivos, né? Então, para cada uma dessas que eu falei, 3 mais e 3 menos, a gente tem aí KPIs muito bem definidos para chegar lá. Então, falando um pouquinho da nutrição positiva. A gente está aqui falando de ações que visam aprimorar a qualidade nutricional dos nossos produtos através da redução de nutrientes como sal, açúcar e gordura saturada, né, que são aí itens que, inclusive para a legislação brasileira, né, quem está atento à RDC 429, que vai entrar a partir de outubro de 2022, né, de rotulagem nutricional, são os 3 ingredientes que são alvo aí da RDC, né, e o incremento de nutrientes considerados positivos, como proteína, fibra, vitaminas e minerais, frutas e vegetais. Tá? Então, aqui eu dou um pouco de exemplo para vocês de inovações, a gente lançou recentemente, então a gente tem Maizena Vita Mais, que é uma linha de maizena, de amido de milho fortificado. A gente tem toda a linha de cremogema, também fortificada, aí, com foco mais no público infantil, né? Então, como que a gente traz mais dos ingredientes positivos, né? Esse é o racional atrás da nutrição positiva. Né? A linha Knorr de caldo zero sal, a gente lançou recentemente também, que é toda uma linha de temperos, de caldos em cubo e caldo em pó sem sal, né? Que atende aí uma demanda específica de um consumidor que não pode ou que quer reduzir o consumo de sal, né? Então, ir para um produto ícone da categoria de temperos, que é o caldo. Então, a gente traz esse produto sem sal. A gente está lançando esse mês uma linha de massas de macarrão Knorr, que é uma linha enriquecida com vegetais, né, com abóbora, com espinafre e com batata doce. Né, aqui também entregando numa estratégia aí de incentivar o consumo mais diversificado de vegetais, frutos, legumes e verduras. Né, que também tem outras ações, acho que esse exemplo é um deles. A gente também tem os enlatados Knorr, que é um portfólio de produtos de feijões com quinoa, com linhaça, com feijões diferentes, né? Tem feijão fradinho, tem feijão preto, que dentro aí também de uma estratégia de promoção de uma alimentação mais diversificada e plant-based, né? O foco aqui, né, não é um produto, ele não é claimado, vamos dizer, como um plant-based, mas enfim, é uma tentativa da gente incentivar mais o consumo de vegetais, né, como alternativa à carne, um produto, porque esse produto ele tem alguns benefícios nutricionais como fonte de proteína, fibra, tal, então ele é uma boa alternativa. E a gente também tem uma política que a gente chama de
de altos padrões nutricionais, que é uma política interna, que ela acaba não sendo tão visível para o consumidor, mas que pauta todo o processo de desenvolvimento de produtos que a gente tem, né? Então, a gente tem limites de sal, limites de açúcar, limite de gordura saturada, né, que estão em linha com o que a Organização Mundial da Saúde preconiza, né, desses nutrientes, né, e também que estão em linha com o acordo que foi feito da ABIA com o Ministério da Saúde com relação também a esses nutrientes. Então, eu, como trabalho em pesquisa e desenvolvimento, se eu vou lançar um produto novo, eu tenho guides internos que eu tenho que seguir, né, considerando aí um perfil nutricional responsável. Tá? E aí, falando um pouquinho do exemplo do que a gente quer fazer menos, né, que é a redução do desperdício, né, políticas aí, ações para reduzir as perdas e o desperdício, a gente desenvolve ações tanto na cadeia produtiva, como, né, na nossa cadeia de produção, inclusive com nossos fornecedores, como ajudando também os consumidores a reduzir o desperdício de alimento em casa. Tá? Então, dando um exemplo da parte dos consumidores, quem abraça essa causa do desperdício, né, quem concretiza essas ações do desperdício contra o desperdício na Unilever é a marca Hellmann's, né? Então a gente defende, Hellmann's defende, né, a seguinte ideia de que comida é muito boa para ser desperdiçada, né? E a partir desse mote, né, a gente desenvolve ações, né, que buscam trazer informação sobre a questão do desperdício, né, colocar as pessoas aware de que o desperdício ele existe, ele é muito grande, ele precisa ser combatido, né? Mas assim, além de trazer o awareness, também inspirar as pessoas, porque tudo bem, o desperdício existe, sobra comida na minha geladeira, né? Como que eu uso essa comida, por exemplo? O que eu posso fazer com essa comida ao invés de jogar ela fora, né? Ou ao invés de deixar ela, tipo, chegar no ponto de precisar jogar fora, né? Então, como que a gente consegue usar essas sobras, né, de comida na nossa casa de uma maneira mais criativa? Então, aqui é mesmo inspirando receitas, né, trazendo aí alguns insights criativos para as pessoas poderem usar esses produtos, né? E aí, em ação concreta dentro dessa ação, né, a gente fez parceria em 2018, a gente fez uma parceria com a ONU e a gente fez o Restaurante Sem Comida, que foi uma ação em São Paulo, que alguns convidados da imprensa, jornalistas e tal, trouxeram suas sobras de comida, né? E aí o Davi Hertz, que é o chefe de cozinha, fez lá uns preparos com essas sobras, né? Então, mostrar para as pessoas que as sobras não são exatamente sobras, ou que não precisam ir para o lixo. Aí, em 2019, uma evolução dessa ação, a gente criou uma ação que chama Heróis da Geladeira, que era um bot, né, um robô virtual, que ajudava as pessoas a usar as suas sobras. Então, você ia lá, conversava via Facebook, você conversava com esse robô, falava, eu tenho aqui umas sobras na minha geladeira. E aí esse robô te ajudava, dentro aí de uma base de dados, né, a falar, tudo bem, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Então, ele te dava inspiração de receitas. E aí que o objetivo era trazer à luz a questão da cegueira da geladeira, que a gente chama. É aquela história de que você abre a geladeira, eu não tenho nada para comer. Sua geladeira está cheia, mas você fala, eu não tenho nada para comer. Tem, né? Você tem desde coisas novas até as sobras que você já comeu, ou de coisas que, pequenas sobras que de repente você junta e vira alguma coisa. Então, né, como que a gente trabalha essa questão da cegueira da geladeira. E a gente tem uma ação esse ano que vocês devem ouvir logo, que chama Unidos pela Comida. Eu não vou dar muitos detalhes, porque a gente ainda está trabalhando no processo de comunicação disso, mas é um trabalho aqui também voltado para a questão do desperdício, linkado com a situação atual do país, de fome, né? A gente sabe que a questão da fome tá gigantesca, infelizmente, né? Então a gente entendeu também qual é o nosso papel dentro desse processo de reduzir o desperdício e combate à fome, e a gente deve divulgar isso muito em breve. E aí, para falar então eu falei do desperdício nos consumidores, né? E a gente tem algumas ações também dentro da nossa cadeia de produção, né? Porque a gente sabe que, né, dentro da cadeia de consumo, produção e consumo, né, a indústria, ela é, sim, um grande pilar aí de desperdício, então a gente entende essa questão. Então a gente tem ações, primeiro, de zero aterro sanitário, né? São targets definidos para todas as fábricas, né, todas as operações da Unilever no Brasil, de ter zero lixo destinado para aterro sanitário,
que já tem aí um grande avanço, honestamente de cabeça não me lembro o número, mas a gente tem aí já várias fábricas no Brasil que atingem esse marco, que é super importante. E a gente se comprometeu publicamente também a reduzir pela metade o desperdício de alimentos nas nossas operações até 2030, tá? Em linha com a agenda do Sustainable Development Goals 2030. Tá? E aí também a gente tem um trabalho junto com os nossos fornecedores de matéria-prima para reduzir as perdas no pós-colheita do campo. Né? Então a gente trabalha nesse pós-colheita do campo com os fornecedores, a gente trabalha nas nossas operações e a gente tem ações incentivando o consumidor a também reduzir ou evitar o desperdício de alimentos. E aí, acho que tentando responder um pouquinho também a pergunta do Pedro, se eu não me engano, né? Desculpa. Isso. Acho que aqui também tem um pouco de ações que a gente faz externamente, né? E que eu acho que conecta um pouco com essa questão que ele comenta da academia, que a gente, eu até anotei aqui no meu caderninho quando eu vi a pergunta. Eu poderia aí dar um pouco de duas situações, né? Uma mais estrutural. Então, a Unilever, o time global de pesquisa, a Unilever é uma companhia global, né? Então, eu tenho os meus parceiros de um time de pesquisa e desenvolvimento global que fica na Holanda. Tá? Então, por que na Holanda? Isso foi um movimento recente. Né? A gente tinha 3 em alguns sites da Europa. Recentemente, a gente concentrou tudo na Holanda, em Hive, em Wageningen, né? Que é o que a gente considera aí o Food Valley. Né? E ali dentro de Wageningen, o nosso time de pesquisa e desenvolvimento ele está num prédio que não é nosso exatamente Unilever. Ele é um prédio que tem fornecedores nossos, tem a Universidade de Wageningen e tem a Unilever, todos no mesmo edifício. Né? Foi um pouquinho antes da pandemia, óbvio, hoje está todo mundo de home office, né? Mas já numa expectativa de retomada, pelo menos na Europa. Né? Mas o objetivo era justamente esse, colocar todo mundo fisicamente no mesmo ambiente, para que essa troca existisse. Então, a gente tem fornecedores estratégicos nossos que estão lá, a gente tem a universidade, uma das mais importantes aí, das grandes universidades dentro dessa área de food science, né? E a gente lá trabalhando em conjunto para achar soluções, né? Então, aí eu chamaria de uma solução ou de uma ação um pouco mais estrutural. E aí, trazendo um pouco mais para a gente, né, eu poderia chamar de talvez algumas ações mais táticas, né? A gente cria onde tem os times de pesquisa e desenvolvimento, como aqui no Brasil tem, né? A gente cria as conexões com os nossos parceiros locais, né? Então, talvez num olhar um pouco mais tático, né? Mas também nesse olhar de busca de soluções para esse problema da transformação do sistema alimentar, né? Então, a gente, como Unilever, a gente é membro, a gente faz parte do Food Tech Hub, que é uma iniciativa que contém aí também as universidades. Supply Chain, eu sei que tem uma ação também conectada com economia circular da USP. Então, a gente busca construir esses ecossistemas locais, né, onde estamos. Então, assim, hoje eu tenho trabalho, algumas ações um pouco mais pontuais, mas com a Unicamp, com a USP, né, com as universidades, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Alimentos da Unilever na América Latina, né, está em Valinhos, aqui no interior de São Paulo, né, muito perto da Unicamp, da Exalc, da USP em São Paulo, da Unesp. Né, então, a gente tem aí, sim, conexão com essas universidades. Gente, uma coisa, se eu estou me estendendo demais, vocês podem me falar. Não, Tá bom. tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo, obrigada. Thaís, tem uma pergunta da Luciana, não sei se você quer fazer ou se a gente... Eu acho que o Mário respondeu em partes, acho que a gente pode tentar encaixar aqui nessa última rodada, que na verdade eu ouvi comentários, né? Então, se você puder ir lendo, Mário, né, aqui sobre barreiras, né? Acho que é mais quanto à imagem da indústria. Então, acho que uma boa parte você já respondeu um pouquinho, mas acho que para a rodada final, se eu puder fazer, eu estava vendo nossa conversa aqui, na verdade é só falar sobre pontos adicionais que vocês gostariam de esclarecer. Então, pode ser algum modelo de gestão, algum exemplo complementar. Aí, Mário, se quiser, na sua vez, depois do Weber, abordar essa pergunta da Luciana Kimier, que é muito interessante. A gente sabe que não está fácil para a indústria de alimentos
esses 2 últimos anos, né, esse ano passado, tem um trabalho a ser feito aí sobre a imagem, mas assim, pontos adicionais, Weber, pode ser sobre economia circular, a avaliação, e é legal ver que parece que tem uma grande interface, né, entre o que o Weber colocou, o que o Mário colocou, então é muito bom ver que não são linhas que estão andando assim, né? Elas estão paralelas e convergindo. Ótimo. E eu posso adicionar, já, só para o Weber, uma questão que você falou dos parâmetros e avaliação. E aqui na França tem se pensado no tal selo para os alimentos de impacto ecológico. Eu queria também aproveitar, Weber, e saber qual é o seu ponto de vista de simplificar tanto assim numa etiquetinha o alimento. Começo eu ou o Mário? Eu começo? Então vamos lá. Acho que então vamos dar 2 passos. Eu sempre penso assim, vamos dar 2 passos para trás para a gente refletir o papel do usuário final, né? Vamos olhar a questão do usuário do alimento, né? O consumidor, né? Ele é além de consumidor, né? Ele tem um papel importante, inclusive na escolha das marcas que ele quer consumir, né? Então, o consumidor final, ele precisa ter a consciência do que ele usa, do que ele se apropria, né? E o papel que ele tem para moldar um pouco esse contexto, né? Eu acho que isso é importante. Eu estou envolvido em alguns projetos e alguns deles vêm da União Europeia, ou da Dinamarca, ou da França, ou de outros lugares, né? E às vezes o pessoal, especialmente da Europa, olha e nos pergunta, né, dizendo assim, mas talvez as prioridades de vocês são ainda sob a ótica, né, sobre a lente de outros países, mas vocês ainda não resolveram esses problemas, né? Então sempre tem uma observação assim, mas isso parece ser muito básico, onde eu quero chegar, né? Assim, as sociedades elas têm níveis e aí tem muito trabalho, né? Aí trazendo a questão social, tem vários níveis de necessidades, né? E a gente não consegue não subir os degraus, né? Ou seja, a gente, como sociedade, como país, como Brasil, a gente às vezes subiu alguns degraus pulando algumas coisas, né? Subiu muito rápido em algumas direções e às vezes essas escadas elas não são largas suficientes para a gente atender todos os indicadores, aí eu trazer a minha coisa ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, a gente ficou desbalanceado, né, em várias coisas. E para ser bem claro aqui, os sistemas de produção de alimentos no Brasil, eles deram saltos imensos, né? O Brasil é o maior exportador de suco de laranja, é o maior exportador de carne, é o maior exportador de carne de frango do mundo, é o segundo maior de suínos, é o maior hoje produtor de soja, é o maior produtor, hoje é o terceiro maior produtor de algodão. Então a gente deu um salto super grande, né, do ponto de vista de otimizar o sistema de produção de alimentos, especialmente, eu diria, de larga escala. Só que a gente não comunicou bem ao usuário o que isso significa, né? Então, significa que a gente está integrado em várias cadeias de produção globais de alimentos. Então, além de resolver os nossos problemas locais de segurança alimentar, a gente também está contribuindo para algumas cadeias globais. E, portanto, né, assim, a gente deveria estar informando melhor os usuários brasileiros, europeus, americanos, chineses, do que está sendo
carregado por trás de 1 quilo de alimento de cada região que a gente está produzindo. Aí eu estou indo para a sua pergunta, né, Juliana? Você perguntou assim o labeling, né, os selos, né? Como que a gente diz, e trazendo a primeira reflexão dos indicadores, como que a gente diz que aquele alimento, na percepção do usuário, ele vai escolher entre o A, B e C? Como que ele escolhe? Se a necessidade básica dele é curta, porque ele tem uma carteira que permite ele comprar um alimento até X reais. Então, volta à necessidade básica. Como que eu posso exigir e comparar sistemas de produção de alimentos que têm linhas de base totalmente diferentes de uma região para outra? É interessante, eu até gostaria, né? Eu falo isso para todo mundo. O papel do agricultor é um papel, é quase que um herói, né? Porque ele tem que produzir alimento, segundo a diretiva da União Europeia, ele tem que produzir um alimento que tenha baixo carbono, que não consuma água, que não consuma nenhum agroquímico, que seja sustentável, que ele conserve a biodiversidade, que ele conserve CO2, que ele faça tudo, né? Então, assim, e não dá para colocar tudo isso. Ao mesmo tempo, ninguém fala assim, gente, nós estamos consumindo petróleo nos últimos 120 anos e a gente continua usando o carro. E a gente não fala se o carro é impactante, né? A gente não fala se o consumo de plástico, né, que foi bem mencionado por Mário, a gente não coloca isso dentro do mesmo, de novo, contexto, né? Mas o alimento e a cadeia do alimento acaba sendo o vilão de várias coisas porque a gente não entende, não comunica. Então a gente precisa tomar cuidado. E eu digo, né, a agricultura precisa melhorar, porque ela já deu um salto, de novo, a gente deu um salto super grande, subimos vários degraus, mas a gente não pode retroceder e agora a gente precisa fazer o alicerce para aqueles degraus que estão mais frágeis. O alicerce social, o alicerce eu diria, ambiental. Então, se eu tivesse que encerrar aqui a nossa conversa, ou refletir um pouco, eu acho que a gente tem que não ter só uma única escada para construir alguma coisa dentro dessa trajetória, né? Então, a gente teria que estar olhando isso dentro desses sistemas que se comunicam, né? Porque se a gente exporta para a China, ela está disposta a comprar um alimento com determinado produto. Agora, o consumidor europeu, ele quer um produto diferente, né? O consumidor que consegue pagar, que está disposto a pagar, ele quer um alimento mais saudável, ele quer minimamente processado, ele quer um alimento que não tenha sal, que não tenha açúcar, que seja natural, que ele seja baseado em planta, que ele seja, né, que não tenha nenhum resíduo de qualquer composto, né? Então, mas será que a média da população consegue pagar por isso e a gente consegue fazer isso? Então, acho que o grande desafio é como a gente escala os melhores métodos de produção para ter bem-estar, né? Porque, no final das contas, o bem-estar não pode ser um luxo da classe A, B, ou do europeu que pode comprar, ou do americano da Califórnia, né, que pode pagar aquilo. Então, bem-estar para a gente é levar a barra nesses sistemas de produção para que a gente possa continuar a alimentar o mundo de 9 bilhões de pessoas e 10 bilhões, a pandemia deu uma controlada, mas como a gente fazer isso com uma determinada... subindo, eu diria, as escadas, mas de forma muito mais de convergir do que para divergir, né? Porque senão a gente vai ter um sistema de produção de commodities que vai totalmente em divergência daquilo que a gente quer produzir localmente, né? E aí, resgatando você que está, não sei se você está na Europa, mas eu lembro quando eu estava trabalhando em alguns sistemas, né, os italianos, e depois a Europa acabou comprando umas coisas que é legais que a gente resgatou, está vendo agora, que são sistemas de cadeias mais curtas, né? Então eu vou produzir e consumir localmente, né? Então, e a Itália lançou uma coisa que era muito legal, né? Eu tenho o slow food, né? Então eu vou produzir ali aquele cara do restaurante, aí a gente vai fazendo isso em pequena escala. Mas aí, como que a gente escala essas coisas para que todo mundo tenha acesso a isso, né? Então, eu acho que esse é o outro desafio da escalabilidade
dos melhores casos de sucesso e de reflexão de uma agricultura mais inclusiva, mais sustentável, mais justa e de baixo carbono, e que consiga produzir alimentos para o bem-estar, né? Então é isso, algumas reflexões importantes para todos nós. Thaís, posso de novo fazer meu comentário? Claro, excelente. Não, um comentário, né? Agora, no mês passado a gente fez uma semana de debate sobre avanços e controvérsias e se falava muito nessa sua visão, né, Weber? Que não dá para pensar de uma maneira só, né? E o Jean-Pierre Poulin, sociólogo, falou: quem tem ainda uma grande população que precisa de quantidade, então o valor dela é a quantidade. E depois quem já tem essa quantidade vai começar a procurar outro tipo de qualidade. Ele deixou bem claro isso, né? Que aí são outras coisas. E o outro fato, como você falou, né? Em algumas, a escada, né? 3 degraus em vez de 1 por 1. Eu sei que acho que em 2015 eu participei muito de discussões sobre os food trucks no Brasil e queria muito se comparar com a Europa. Mas uma questão que barrava que era, tem que ter água tratada. E a Europa toda já tem água tratada em qualquer canto. Então, assim, é incomparável, são coisas que são incomparáveis, cada um está num patamar, né? Então, assim, só para corroborar o que você estava falando. Gente, está apaixonante essa discussão aqui, está maravilhosa. Eu Pois é. vou pegar o gancho, porque acho que o Weber acabou a fala dele. Acho que pegando o gancho para responder a segunda questão da Luciana. O que o Weber falava de escalar os meios de produção, né? E a sua primeira fala, Juliana, sobre a qualidade e quantidade e tal. E aí a questão da difamação da indústria, enfim, né, essa imagem de que a indústria é responsável pela piora da saúde da população. Eu acho que, primeiro, essa afirmação, eu honestamente gostaria de... É uma discussão muito profunda, né? Eu honestamente não falo com certeza absoluta que a indústria é a protagonista da piora da saúde da população. De qualquer forma, né, sem entrar exatamente nessa discussão, eu tenho certeza que ela é a solução também, ela faz parte dessa solução, né? A gente está falando aqui de um sistema agroalimentar, né, de food system, onde a indústria faz parte, né? A gente tem 7 bilhões de pessoas no planeta e a gente não vai alimentar 7 bilhões de pessoas no planeta, cada um produzindo a sua comida, ou você só consumindo localmente. Eu só acho super legal o consumo local. Mas se a gente pensar o consumo local no Brasil, é ótimo, é um país tropical, tem o fruto, tem verdura, tem o legume, tem tudo, né? E quem mora em Singapura? Né? E quem mora nos Emirados Árabes, no meio do deserto, enfim, né? Essas pessoas não têm exatamente uma diversidade de alimentação local. Então, assim, a questão da indústria, da escala e da troca desses alimentos, do transporte, ele é fundamental para a gente garantir que toda a população possa se alimentar de maneira diversificada, rica, justa, sustentável, etc. Né? Então, acho que sim, existe a indústria, ela está na berlinda nos últimos anos, né? Mas eu acho que dentro dessa discussão do sistema alimentar e da transformação que a gente precisa fazer em prol de uma alimentação mais justa, sustentável, nutritiva, a indústria também é parte da solução, né? E aí, falando um pouco como Unilever, né, a gente, essa consciência de que a gente é parte da solução, ela não é nova, né? E a consciência de que a gente precisa prover alimentos de uma nutrição responsável, ela também não é nova, né? Os compromissos, como eu comentei, a gente tinha, né, eu tenho esses guides internos, né, que não está à luz do consumidor, mas a gente também entende que a gente precisa cada vez mais falar disso também, né? Porque sim, a gente trabalha dentro de um protocolo super responsável, né, com acordos, seja com a OMS, com o Ministério da Saúde, com a BIA, enfim, né, com toda a sociedade civil que está em volta de nós, né, para trazer alimentos mais responsáveis, né? Então acho que sim, é uma ação nossa que a gente precisa comunicar mais, né? A gente tem algumas ações para isso, então quando a gente traz alimentos que são fortificados, ou que tem um benefício nutricional, ou que tem um perfil nutricional interessante, ou que
por exemplo, dentro da linha de sorvetes infantis, né, a gente tem lá um selinho que é desenvolvido por nutricionistas, né? Então a gente traz um pouco desse olhar responsável de que, né, tem uma nutricionista olhando para aquela dieta do público-alvo daquele produto, né? Então assim somos parte da solução e a gente tem que entender, aí é um trabalho nosso, de como a gente capitaliza isso, né, dar visibilidade disso, né, para a gente tentar aí trabalhar o contraponto dessa visão negativa sobre a indústria. E para terminar, né, colocando um ponto adicional sobre toda essa discussão, queria lembrar todo mundo, ou pelo menos para quem ainda não sabe, né, a ONU, ela está organizando o Food Systems Summit 2021 agora em julho, né? Teve o Press Summit, que foi acho que final do ano passado, né? A Unilever fez parte, e são discussões mega ricas e mega interessantes sobre esse tema, né? Então acho que conectando também com a pergunta que o Pedro já tinha feito, né? Como a gente está se conectando com isso, acho que um exemplo poderoso é isso, né? A gente se conecta aí dentro desses fóruns de discussão, de busca de solução e, de novo, entendendo que a gente é parte da solução. E lembra que eu comecei a minha fala, né, falando, o que a indústria tem que fazer? Ela primeiro tem que entender qual é o problema e onde ela se insere nesse sistema, né, para buscar a solução em conjunto, né. Ai, Bárbara, adorei o em É. conjunto. Né, Thaís? Excelente, Mário e Weber, muito bom. Inclusive, Mário e Weber, a gente tem um dos times que apresentou uma solução e um desafio que a Wageningen University organizou no ano passado. A gente participou desse pré-evento, foi fantástico, com uma das soluções que ficou em segundo lugar. Um grupo de alunos de graduação, mestrando, doutorando, assim, de várias áreas, porque que nem vocês dois falaram, é algo que não se restringe só a quem está na área de alimentos, ou só a área de agricultura, ou só a sociologia, ou só a economia, né? Se não tiver interação, nada muda, ou muda de uma maneira muito lenta, ou incipiente, né? E aqui, acho que a gente também pensar que, como eu comentei lá, não existe uma solução única para um problema complexo, né? Que existem, a gente tem que ir também num approach, e esse é um pouco do nosso approach também. Ok, eu tenho o problema entendido, eu tenho o sistema mapeado, eu tenho as estratégias postas e as ações colocadas, mas eu também tenho questões, os pilotos, ações, o MVP, né? Vamos pilotar primeiro. Então, tipo, tá, eu tenho uma solução aqui, eu vou conectar com uma startup, eu vou conectar com uma universidade, eu vou conectar com um parceiro, um fornecedor e tal. Vamos pilotar uma solução aqui? Vamos. Se der, a gente escala, né? Assim, não pensar que... E aí, um pouco da mensagem para as pessoas que estão ouvindo também, né, estudantes, o pessoal da universidade, se você tem uma ideia, propõe. Porque eu acho que, né, tem um monte de gente aí buscando e discutindo soluções, e eu acho que esse mindset do piloto, do MVP, ele está super nas empresas, né? Então, acho que o espaço para a gente começar pequeno existe, o mindset para começar pequeno existe, né? Óbvio, sempre com o interesse de escalar, né? Mas e aí por isso que essas conexões elas são tão poderosas, né? Porque daí as ideias vêm, elas nascem, a gente pilota e escala. Muito bom. Weber, excelente, gente. Acho que o Weber queria falar alguma coisa, não? Assim, nos últimos anos, eu comecei a empurrar um pouco a agenda com os meus alunos e com outros alunos dessa visão empreendedora, né? Eu acho que a visão empreendedora é super importante. Não sei se a Thaís sabe, mas eu acabei criando uma disciplina de empreendedorismo e inovação, que ela tem, na verdade, a gente expandiu o número de alunos, mas para resumir, a gente teve alunos que participaram da área de ciência de alimentos e outras áreas. Ela é aberta para todos os alunos dos últimos anos da Exalc. A ideia é ter o pessoal da agronomia, floresta, ciência de alimentos, biologia, gestão, para que eles tragam um pouco essa visão empreendedora. Mas o mais importante
que eu acho, não é só trazer esse mindset e pelo menos algumas ferramentas sobre empreendedorismo, mas que eles têm um cheque de realidade com o que acontece fora da academia. Acho que é a coisa mais importante, porque os mentores dessa disciplina não sou eu sou um facilitador, eu sou um liaison com quem a gente convida, e são geralmente 10 ou às vezes 10, 8 mentores de fora, que são da iniciativa privada ou mesmo de alguma ONG, para eles trazerem essa visão empreendedora. Mas o outro ponto importante, né? E aí trazendo um pouco do que as A5, né? Para todo mundo que nos ouve, a Thaís sabe, a A5 é uma aliança das 5 melhores universidades de agronomia, de onde a Exalc faz parte, UC Davis, Cornell, Wageningen, a universidade lá da China. Então, a gente faz parte dessa rede de escolas que estão na fronteira, né? Então, para os alunos que nos ouvem e os profissionais que nos ouvem, é importante vocês saberem que a gente está na fronteira e, portanto, vocês têm que estar empoderados também para ocuparem esse papel de liderança, né? Não somos nós só os professores, porque a liderança que a Exalc conquistou é uma liderança conquistada graças a vocês também. Então, só que não pode ser só acadêmico, tem que olhar para fora. Então, a visão empreendedora, de inovação, seja do que faz com o que a gente chama de inovação aberta com as empresas, ou seja, da visão intraempreendedora que vocês vão ter, eu acho isso super importante e agrega valor, né? Porque a agricultura não é só produzir o alimento, é agregar valor nisso e transferir o valor, né? Então, é super importante a gente transferir o valor e não perder o valor. Então, acho que isso é importante para todo mundo que olha, quando olha a cadeia do alimento. Bárbaro, né? E eu ia até também só complementar que eu acho que a gente também tem que trabalhar nessa cadeia toda com a abertura epistêmica, né? Com a abertura do olhar de cada pontinha, para cada pontinha não, né? Para cada pedacinho desse círculo não se fechar. Isso a gente está correndo um risco cada vez maior e é muito perigoso, eu acho, para o sistema todo e para todo mundo. Acho que a gente tem que ter essa noção do todo, né? Muito bom. Foi bárbaro, foi Foi bárbaro. bárbaro. Então, acho que a gente só encerra agradecendo demais aos dois, a todo mundo que participou. Desculpas por não estar na live, mas talvez esse formato até seja melhor, Juliana. A gente faz no Zoom e depois, se precisar de algum corte, alguma coisa, coloca no YouTube. Talvez a interação aqui fique até melhor, né, dentro desse limite. Então, agradecendo a todo mundo. Weber, nosso professor aqui da Exalc. A gente está vendo que tem alunos aqui, olha, dica de disciplina, super bem avaliada, né, Weber? A disciplina é um sucesso. E o Mário, nosso ex-aluno também, que nos brindou com toda essa experiência, né? Faz anos que você está na mesma empresa, né, Mário? Então, 11 anos. 11 anos, então, assim, muito legal. E espero também que essa rede tenha aumentado um pouquinho agora que vocês dois também se conhecem, né? Então, exato. Trabalhando na Muito mesma. legal. Muito bom, então, gente. agradecer também, só lembrar que a gente tem a próxima discussão, dia 1º de setembro, não é, Isabela? E a gente vai falar do problema da desinformação nesse setor. Luciana, vamos falar um pouco do que você comentou, não é, Isabela? Legal. Acho que era isso, então. Era isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada aos dois, Mário. Obrigada gente, mesmo, foi ótimo. Weber, Mário. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada a agradeço. todos. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau, obrigada. Bom friozinho para todos. Para todas. Vamos lá.